Para a gente entender a chegada de uma nova era, primeiro a gente precisa dar uma olhada no mundo que estava esperando por ela, né? E o mundo greco-romano, ali na época em que Jesus nasceu, era um caldeirão de ideias, de muita agitação intelectual, mas, acima de tudo, era um lugar de uma confusão imensa. A palavra que realmente definia aquele tempo era essa: confusão. Pensa só, impérios crescendo, culturas se chocando, e no meio disso tudo, as pessoas comuns se faziam uma pergunta que era, assim, fundamental. Como é que se vive uma vida boa no meio de tanta, mas tanta incerteza? E para tentar responder a essa pergunta, várias escolas de pensamento surgiram, claro. A gente vai explorar aqui as 3 principais respostas filosóficas para esse caos todo: o epicurismo, o estoicismo e o hedonismo. E vamos ver como elas, de certa forma, prepararam o terreno para algo completamente novo. Então, o ponto central é exatamente este. As pessoas se sentiam perdidas. Sabe, as tradições antigas, as certezas, tudo parecia estar desmoronando. A questão não era uma discussão teórica de bar, era uma coisa prática, urgente. Numa sociedade tão instável, como é que alguém poderia encontrar um pingo de paz, de propósito ou, quem sabe, de felicidade? E como diz o famoso ditado, essa dificuldade toda abriu espaço para oportunidades. Nesse caso, oportunidades filosóficas. A confusão geral forçou as mentes mais brilhantes da época a criar sistemas, a criar novos jeitos de dar algum sentido à vida. A primeira grande solução que a gente vai analisar é a do epicurismo. A proposta de Epicuro era bem interessante. Em vez de ficar tentando consertar o mundo lá fora, que era uma bagunça, a ideia era construir uma fortaleza de tranquilidade aqui dentro, na nossa própria mente. Agora preste atenção nesse detalhe, que é a chave de tudo. O que era prazer para Epicuro? Não tinha nada a ver com festa e excesso, não. O verdadeiro prazer era um estado de serenidade total, sabe? A ausência de perturbações, tanto no corpo, como a fome, quanto na mente, como o medo. O Epicuro enxergava a filosofia quase como um remédio para a alma. E esse remédio de 4 partes foi pensado para curar os medos mais básicos que a gente tem. Se a gente não teme nem os deuses, nem a morte, e acredita que a felicidade é possível e que a dor é suportável, bom, aí a gente se torna livre. E como é que se chega nessa tal felicidade? A resposta dele é surpreendente até hoje. Epicuro não falava de dinheiro, de poder, nada disso. Ele dizia que a gente só precisa de 3 coisas: liberdade, bons amigos por perto e tempo para pensar, para refletir sobre a vida. Simples assim. E olha que genial, como isso continua relevante. Pensa um pouco nos comerciais de hoje em dia. Eles não vendem só um carro, eles vendem a liberdade da estrada. Não vendem só um refrigerante, vendem a amizade de um momento compartilhado. A filosofia de Epicuro está vivíssima na nossa cultura de consumo. E para lidar com a dor, a abordagem era bem prática. Se a dor era no corpo, a mente tinha que se refugiar em memórias felizes. Agora, se a dor era social, causada pela política, pela corrupção do mundo, a solução era outra: se afastar. Cultivar um jardim interno, uma cidade interior de paz. Bom, agora vamos para a segunda grande resposta: o estoicismo, que propunha um caminho bem diferente. Se o epicurismo era sobre se retirar do mundo, o estoicismo era sobre encontrar o seu lugar e cumprir o seu dever dentro desse mundo. O conceito central aqui é essa palavra, logos. Para os estoicos, o universo não era um caos de acasos. Era um sistema super-racional, ordenado, quase como um organismo gigante e inteligente. A felicidade, então, não vinha de buscar prazer, mas de viver em harmonia com essa razão cósmica. E o estoicismo não foi uma moda passageira, não. Ele durou séculos, foi evoluindo. E o fato dele ter se encaixado tão bem com o espírito prático dos romanos, atraindo desde escravos até imperadores como Marco Aurélio, mostra o quão poderoso e adaptável ele era. Então os pontos-chave são estes. Tudo o que acontece, acontece por uma razão divina. O nosso trabalho é usar a nossa própria razão para entender e aceitar nosso papel. A gente não pode controlar os eventos, mas pode sim controlar nossa reação a eles. E como se faz isso? Praticando a apatia, uma espécie de indiferença serena em relação às coisas que estão fora do nosso controle. Essa frase aqui resume a filosofia estoica perfeitamente. É uma virada de chave radical na nossa cabeça. Em vez de lutar contra a realidade, o sábio estoico aprende a amar o destino, a querer exatamente aquilo que o universo entrega, porque ele entende que tudo faz parte de um plano maior e perfeito.
Este slide coloca as duas filosofias frente a frente. O epicurista se retira da vida pública, o estoico a encara como um dever. O epicurista foge da dor buscando prazer na memória. O estoico enfrenta a dor de peito aberto, com a força da razão. Duas respostas muito diferentes para o mesmo mundo caótico. Mas, no meio desses grandes sistemas de retirada ou de aceitação, tinha uma terceira via, bem mais direta: o hedonismo. A proposta era radicalmente simples. Se a vida é curta e o mundo é uma bagunça, por que não focar na única coisa que a gente pode sentir de verdade, que é o prazer, aqui e agora? A chave aqui são as palavras ativa e imediata. Enquanto o prazer para Epicuro era um estado de paz, ausência de dor, o prazer hedonista era a caça por sensações positivas. É a filosofia do carpe diem levada ao extremo, onde o objetivo não é só evitar o sofrimento, mas maximizar a intensidade de cada momento bom. A lógica era sedutoramente simples. O passado já foi, o futuro é uma incógnita, então a única realidade concreta que a gente tem é o agora, o presente. A atitude mais racional, portanto, seria encher esse momento com as melhores sensações possíveis. Era uma filosofia bem individualista, que libertava a pessoa das grandes preocupações do universo ou da sociedade para focar na própria experiência. Quando a gente olha para essas três filosofias juntas, o que a gente vê? A gente vê uma sociedade numa busca desesperada por sentido. Cada um desses sistemas era uma tentativa de encontrar um porto seguro no meio de uma tempestade de incertezas. Aqui, a gente vê os três caminhos bem definidos. Era possível se retirar do mundo para encontrar a paz, como os epicuristas, ou aceitar um papel dentro da ordem do universo, como os estoicos, ou simplesmente tentar aproveitar a viagem, momento a momento, como os hedonistas. E aqui está o ponto central. Por mais inteligentes e sofisticadas que fossem, essas filosofias eram, na essência, mecanismos de defesa. Eram jeitos de lidar com uma realidade que parecia fundamentalmente quebrada, o que revelava um vazio espiritual e moral muito profundo. E isso nos leva a uma pergunta que é inevitável. Com tantas opções inteligentes e bem pensadas na mesa, a fuga, a aceitação, o prazer, por que a busca continuava? O que é que essas filosofias, com toda a sabedoria delas, não conseguiam oferecer? E a conclusão é simplesmente fascinante. Foi exatamente esse cenário de questionamento intenso, essa insatisfação que ficava no ar com todas as respostas disponíveis, que preparou o palco. O mundo estava pronto, talvez sem nem saber, para ouvir uma mensagem radicalmente nova. Uma mensagem que prometia um tipo de liberdade e de esperança que nenhuma daquelas filosofias poderia sequer imaginar.